A inicial sou eu? Não, a preparatória, uma leitura preparatória. Um texto. Como eu faço no livro Caminho, Verdade e Vida, no início, do mesmo jeito, Antônio. No caso, agora eu. Certo. O Elmar. Não, você. Depois é que é a prece. Pronto. Ele está querendo sair de qualquer jeito. Pô, enrolado. Então, Sabedoria. Vamos com Jesus, meu irmão. Vamos no começo. Vamos começar para começar o dia feliz. Tem certos dias que a gente tem sentido sei lá, uma espécie de depressão. Parece que o coração está sendo acorrentado. Corre um amargor pela boca, uma sensação de que está ficando só, sem a graça de sorrir e de se comunicar. É quando melhormente deve sair andar, respirar em profundidade o oxigênio do ar e perfume das flores. Não se deixe ficar como folha solta e perdida da árvore da vida. Vá em frente. As tempestades assustam, mas logo se vão. A alegria voltará. Deus se fará presente, inclusive agora no nosso estudo. Sejamos bem que seja bem proveitoso. Além de uma excelente leitura, a interpretação, ainda por cima de tudo, a transfiguração, ele se adaptou a cada expressão. Parabéns. Maravilha. Muito bem. Não tem nem o que comentar, né? Com tantas palavras e a forma que ele representou. Então, bora lá, Omar. Contigo. Não. Olha, Isabel, Cristina. Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda. Bom dia. Olá. Perdi a hora. Perdeu não, tá aqui. Não, para acordar. Ah, sim. Mas não, perdeu não, Isabel. Meus irmãos, então vamos à nossa prece inicial. Nesse momento, e antes de iniciar nossos trabalhos, como sempre fazemos, elevemos o nosso espírito a Deus, a Jesus, nosso guia e mestre, e roguemos a Ele que, nesse momento de estudo, que nos são proporcionados, especialmente por Amadeu e Renato, com a ajuda de todas essas irmãs que sensivelmente nos superam, que nós aproveitemos ao máximo e que todas essas lições e orientações trazidas de tão boa vontade por esses irmãos sirvam para nos alicerçar no caminho da bondade e da caridade, assim beneficiando outros irmãos nesse mundo encarnado. Que Deus nos ilumine e que a nossa gratidão seja permanente para com eles. Assim seja! Assim seja. Assim seja. Muito bem, dona Gracia, a senhora quer fazer a leitura? É Sival. Do Sival. Sival, doutor Sival. Ah, sim, é Sival. Fica à vontade. Se quiser me deixar no banco, não tem problema. Não, mas eu me referi à leitura. Ele já está até com a Áurea aí. Da tela, pode ir com você, meu irmão. Hein, Amadeu? Ele já está até com a Áurea, tem que ser ele. Com certeza. É um espelho que tem aqui atrás, coincidentemente, que não existe coincidência, né? Eu estou enquadrado aqui. Mas não é, rapaz, uma áurea bonita. Vamos com Jesus. Vamos lá. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrer, antes bendizei de Deus onipotente que,
pela dor deste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos ao que Deus coloca em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos, porém, à prova, a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Meu filho, eu não tenho como sentar direito. Terminado, meu irmão. Aí tá certo. Muito bom o texto, Simval. Se observarmos, nós temos aí dois aspectos bem distintos que a espiritualidade nos traz. Primeiro, a prática do bem uns para com os outros e o perdão. O perdão é fundamental, porque o próprio Jesus disse: reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto estáis aqui com ele. Porque retornar ao mundo espiritual com alguma quizila com o irmão é problema. Então, é melhor a reconciliação. O perdão é importante. Agora, é importante lembrar uma coisa: esse perdão não se restringe apenas a quem sofre as consequências do ato que gerou a desarmonia. Esse perdão também está para quem pratica o ato. Quem pratica o ato faz o auto-perdão, se conscientiza de que, na verdade, errou. E aí busca a própria consciência e se auto-perdoa. E aquele que recebeu a injunção da agressão e etc., esse deve perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, cada um dos problemas, ou quantas vezes sejam necessárias. Vamos com Jesus? Vamos lá. Estamos. Amadeu, se você quiser continuar lendo do mesmo jeitinho, tu lê, que eu estou tomando café, né, com vocês. Tá bom. Então, deixa que eu faça a leitura aqui. Ah, minha Nossa Senhora, eu estou aqui com o anjo de guarda, mas está me tirando do sério. É brincadeira, né? Capítulo... É brincadeira, né? Capítulo 16 dos médios especiais. Como nós estamos sabendo, nós estamos estudando agora. Nós estudamos tipo de mediunidade anteriormente no capítulo 14, etc., e agora estamos no capítulo 16 estudando os tipos de médios. E aí ele diz aqui, médios excitadores. Pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolverem nas outras a faculdade de escrever. Aí há antes um fenômeno magnético do que um caso de mediunidade, propriamente dita. Porquanto, nada prova a intervenção de um espírito, como quer que seja, pertence à categoria dos efeitos físicos. Veja-se o capítulo da formação dos médios. Muito bem, aí tem pano para as mangas. O que é que ele quer dizer com isso? Tem pessoas dotadas de recursos, e aí ele se refere aqui a uma influência magnética, que são capazes de possibilitar ou criar condições para que outras pessoas escrevam. Vamos imaginar uma situação. Estamos numa reunião de estudo mediúnico, prática mediúnica, e seu Renato é um médium, esse médium excitador.
E aí ele consegue chegar junto de seu Omar, às vezes até colocar a mão no ombro de seu Omar, e é como abrir-se as comportas da mediunidade de seu Omar. O espírito que está ao lado de Omar automaticamente usa dos meios que ele oferece e escreve. Ou seja, ele é um facilitador para que os espíritos possam intervir na atividade mediúnica, ou seja, na escrita. É muito interessante, porque ele influencia magneticamente. Ele pode estar muito junto, pode estar distante, uma distância compatível, ele é capaz de influenciar o médium e, com isso, essa influenciação é como se você chegasse lá e aplicasse um passe que é muito comum. O médium, às vezes, está mediunizado, está lá balançando uma ventania enorme, aí o orientador dos trabalhos chega lá, aplica passe, é como se fosse uma concentração energética, uma concentração fluídica, e aí, de repente, o médium eclode escrevendo, ou vem a passividade e o espírito se manifesta na psicofonia, na psicografia, ou em outros fenômenos que sejam pertinentes. Mas nós estamos tratando aqui da psicografia. É assim mesmo, senhor Renato? Mas vamos primeiro passar para a nossa irmã Isabel, para ela dar a opinião dela. E o bom dia, minha querida, paz com Jesus. Bom dia. Então, eu não sabia nem que tinha essa condição. Achei bem interessante, estou aqui ouvindo e aprendendo mais um sábado com vocês. Na hora que tiver alguma consideração, eu levanto a mãozinha. Obrigada, Renata. Tá certo, Isabel. Vamos passar para a Graci, que eu sei que ela está tomando café, Ela mas está é isso tomando mesmo. café. Mas ela fala. Renata é cruel. Pois é, menino, ele é um caso sério, né? Eu gostaria de me encontrar aqui no livro, mas eu não estou achando esse Medicitadores, não, do capítulo 16. Porque a semana passada a gente leu médios semimecânicos, intuitivos, Mas prossiga, poliglotas, poligrafos. Prossiga, vai lá para frente. Aí, médio bora falar do excitador. Médio para evocação. Deixa por conta do Amadeu Lula. Não, mas eu só queria me encontrar, mas depois eu me acho. Porque ele acompanha pelo olha na telinha por enquanto. A questão é que a telinha está bem pequenininha, que eu estou no celular. Deixa eu tentar aqui, então. Deixa eu tentar aumentar aqui, espera aí. Tem essa taçazinha aí, você pode clicar na taça que ela aumenta. Ou então na F5, vai lá na tecla F5, ela aumenta. F5. Aproveitando o espaço, Amadeu, esse aí está ali no final, já diz, é um efeito físico. Então, eu entendi mais ou menos como sendo um reforço que um médium dá para o outro. Aquela história, uma bateria que acopla a outra. O potencial do médium que está sendo utilizado pelo espírito, vamos dizer assim, está fraco. E o outro médium, então, tem a capacidade de ajudar com a sua energia, com as suas vibrações, e reforça, então, aquele médium que está sendo utilizado pelo espírito, e o espírito, então, aí consegue transmitir a sua mensagem. É por aí? Conseguiu entender a mensagem exatamente. É exatamente isso. Que eu não consegui traduzir com essas palavras, mas é exatamente isso. Na hora que o médium chega lá e aplica um passe, aumenta o potencial do médium, o médium se torna mais receptivo, é como se abrisse as comportas para que o espírito se manifestasse. Maravilha de interpretação, é isso mesmo. Renato? Fazendo a comparação da bateria, como o Márcio se referiu, é a popular chupeta. Exatamente.
É uma chupeta. A bateria está fraca, aí vem o outro e empurra. Exato. É isso aí. Maravilha. O Omar já deu opinião, né, Omar? Mais alguma coisa, mais ou menos, vamos dizer assim. Bom dia, Franciele. Muita paz. Sentindo Olha, falta de Franciele. Bom dia, pessoal. Desculpa, é que você estava tão entretido aí conversando que eu digo, eu vou ficar calado. Quando eles terminarem, eu falo. Mas eu vou ouvir ainda o slide aí depois eu faço algum comentário. Mas eu estou muito satisfeito em estar de volta. Porque os outros não deu que eu estava com outro serviço. Mas vamos lá. vamos lá. Quando Jesus passou pela face da terra, ele juntou os 12. E daí, com esses 12, veio os 70, depois veio os 300, depois passou 500 da Galileia. E assim, consequência. Mas quando ele estava com os 12, ele fez uma reunião e disse que deveria colocar todos aqueles, de fazer um trabalho diferenciado, que ele ia para Nazaré, passar um tempo, e cada um ia para uma cidade diferente, 2 a 2, por causa dos problemas da, da distância que eles iam caminhar, porque eles iam a pé, né, caminhando. Aqui a gente vai de carro, isso aqui é tudo ia a pé. Então, quando ele chegou e disse, quando vocês forem para essa cidade, vocês curam, vocês fazem o que eu fazia aqui. Os leprosos, os cegos, os coxos, aqueles que estavam naquele processo de cura. E muitos ficaram ali, como eu vou fazer isso? Então, é o seguinte, Jesus é o médium de Deus, que diz a espiritualidade. Jesus tinha aquelas condições de citadores, né, nesse caso, e citou todos aqueles através do seu magnetismo para dar condição a cada um daqueles fazer um processo de cura, como Jesus está fazendo. Então, de princípio, buscando no Evangelho, nós encontramos essa condição. O que é isso? Ele diz mesmo assim, que Amadeus falou aqui, no caso, como o próprio Amadeu falou, disse que pode ser, está falando aqui da psicografia, mas também pode ser outros tipos de mediunidade. Então, quer dizer, através do magnetismo de Jesus, transferiu e citou aqueles médios, aqueles irmãos que estão na caminhada de ajuda, fazer o que ele fazia. Isso é uma coisa normal. E, futuramente, eles iriam conseguir, pelo seu trabalho, aquela oscilação de Jesus mediunicamente, e o trabalho que eles pudessem fazer é como nós temos a nossa mediunidade, trabalhamos com ela. E daí, com o passar do tempo, nós iremos sentir tanto fluido, nós iremos colocar-nos numa posição de tentar levar aqueles que necessitam aquilo que nós necessitamos, ou se for uma psicografia, de cura. Isso daí é chamado efeito físico, porque essa de cura é efeito físico. Mas, no caso aqui, o influenciador foi Jesus. E como a Madeira fazer, nós podemos chegar e dizermos certa condição de influenciar aqueles que estavam ao seu lado. Isso também se pode aí dentro de uma reunião mediúnica. É mais ou menos por aí. Nós temos a condição. Mas, para que nós possamos sermos mais citadores, ter o conhecimento, um bom conhecimento. Oi. Alguém falou? Alguém falou? Alguém? Então, tudo isso tem dentro da questão mediúnica. O seu magnetismo, você tem um bom magnetismo, você tem um médium que tem uma certa condição, saber o que é que está fazendo, e daí auxiliar os outros naquela condição de trabalho. É como nós estamos em qualquer canto, e Jesus disse que a melhor coisa que nós fazermos por alguém, doarmos a alguém, para que eles possam fazer na melhor maneira possível. É como diz a própria
momentos que nós passamos. A melhor coisa que para nós aprendermos alguma coisa é ensinando. Então, Jesus ensinou muito àqueles que estavam ao seu lado. É por aí, né, seu Amadeus Ferreira de Araújo? É exatamente esse o contexto. Vamos pedir à dona Agraci que gire o slide. Se quiser alguém quiser dar alguma opinião, está aberto. Dá a palavra. Deve ter falado isso. Muito bem. Ainda no capítulo 16 dos médios especiais, aí tem uma coisinha bem pequenininha embaixo que eu não consigo ler, porque está bastante pequena. Mas aí vamos ver o texto. Ele está se referindo aqui aos médios audientes, aos médios falantes e aos médios videntes. Então, o que é um médio audiente? Os que ouvem os espíritos, muito comum, está no item 165. Os médios, muitos há que imaginam ouvir o que apenas está na imaginação. É importante a gente lembrar isso. Isso também se dá com vidência. Na vidência, por exemplo, muita gente, eu tenho essa experiência próxima. Quando nós fazíamos estudo da educação da mediunidade, a prática, nós tínhamos muita preocupação lá no módulo 2, quando a gente fazia harmonização psíquica, a gente pedia para as pessoas tentar visualizar uma paisagem, um lago tranquilo, uma cascata, alguma coisa que pudesse trazer paz para a criatura, porque nesse modo a gente retira todos os pensamentos e dentro precisa serenar a mente. E muita gente, muitos médios, descrevem imagens que viram. E aí a gente pergunta, você ouviu algum som? Ouviu algum barulho, alguma coisa? Não vi nada. Então, isso vai caracterizar uma imagem mental. O médium viu aquela imagem na televisão, no cinema, numa revista, em qualquer outro lugar e memorizou. Naquele momento de concentração, ele faz como que um fenômeno de mediunismo. Ele viaja, aliás, de personismo. Ele viaja interiormente e aí projeta aquela imagem na sua visão, que é uma imagem mental. Se ele não tiver muito cuidado, ele vai acreditar que está tendo uma vidência, quando na verdade não está. Ele está tendo uma imagem mental que ele está projetando alguma coisa que ele conhece. Tanto é que não tem barulho, não tem som, porque é uma imagem que ele já tem na sua consciência. A mesma coisa se dá também com as questões da audiência. Na audiência, o médium pode, perfeitamente concentrado, começar a imaginar coisas e acredita que está ouvindo o mundo espiritual. E não está. Para se ouvir o mundo espiritual, se dá duas situações. Ou o espírito fala numa situação como nós estamos aqui nesta sala, nos ouvindo com toda essa nitidez natural, ou então fala na nossa consciência. Se você parar nesse instante, botar os dois dedos nos ouvidos e falar alguma coisa, vai aparecer o som do que você falou dentro da sua cabeça, na sua caixa craniana. Aí é o que acontece quando o espírito fala dentro da sua cabeça. É uma audição interna, ou então uma audição externa. E aí o médium precisa distinguir o que ele está criando ou o que ele está realmente ouvindo. Por isso, essa percepção. Vamos falar um de cada vez ou vamos falar todos? Fica a critério. Lula levantou a mão. Todo mundo Eu levantei a mão para, mediante a sua última fala aí, Amadeu, você citou o exemplo do médium falar, da entidade falar com o médium pela voz natural e pela mente, né? Pela mente eu sei, tudo bem. Mas quando ele fala natural, essa energia
é dada pelo ectoplasma do médio, não é isso? Para poder ele emitir esse som. Veja bem, o espírito fala no ambiente onde você se encontra na condição de médium, como nós estamos conversando aqui. Você vai ouvir alguém fala, Zé Luiz, como é que você está? Está tudo bem? Você está sentado ou está em pé? Essa sua foto é muito bonita com esse golzinho, camarada. Muito bem, é o espírito que está falando para você ouvir. É diferente da intuição, que você recebe a emanação do espírito, essa emanação é captada pela sua estrutura perispiritual, é conduzida pelos condutos nervosos para o cérebro, ou melhor, para o cerebrelo ou para o hipotálamo, e ali é feita a decodificação daquela energia e é transformada essa energia em expressões, em ideias que você... Isso se dá muito principalmente na questão da psicografia, isso fica com muita clareza. Nesse caso, você tem duas situações. Ou o espírito está conversando com você, ou então está falando dentro da sua cabeça. Vamos lá, a HC, dê a sua opinião. É o diálogo. Era a Amadeu falando e eu fazendo a retrospectiva de terça-feira, na sessão mediúnica aqui, na sessão mediúnica aqui que eu participo, que ainda é do tempo do que Chico Xavier fazia. Por sinal, acaso o nome é Chico Xavier. É na mesa, né? Não é como lá no Bezerra, que é coletivo, aquela coisa não. E, de repente, foi bem interessante isso, que eu nunca tinha sentido. Assim, eu falo, o que eu escuto, eu passo, o que me mandam eu fazer, eu faço, tipo, recados, esse tipo de coisa, como todos vocês já sabem. Mas terça-feira foi uma coisa bem interessante, porque primeiro me levaram para uma casa, que eu já tinha ido lá outra vez, que já tinham me levado. Dessa casa, eles me levaram a um hospital. Desse hospital, eu via quantas pessoas ali, como se fosse uma equipe, alegrias do doutor, alegria doutor, uma coisa assim, eu não me lembro bem o nome exato, mas eu lembro que era alegria dos doutores, uma coisa assim, que era uma equipe que chegava e fazia alegria a todos aqueles que estavam nessa colônia. Talvez essa equipe já fazia parte aqui da Terra, né? E deram continuidade lá, levaram a alegria. Eles cantam, eles fazem o evangelho, eles fazem um bocado de coisa. E, de repente, foi aquela sensação de choro. Lá estão, cheio aqui, energia. Amadeus, liga o microfone, Amadeus. Aí, de repente, foi aquela sensação... Chegou... Sabe aquela sensação que você está chorando já há bastante tempo? Que chega você... E eu tentando segurar, porque achei aquilo dali uma coisa surpreendente, que eu nunca chorei assim, ele vai tirar minha maquiagem. Isso eu pensando, né? Eu digo, ai, meu Deus do céu, como eu vou sair daqui? O lápis vai descer, enfim, eu imaginei tudo, todo... Mas aí eu fiquei de boa, né? Deixei fluir, deixei acontecer, e a pessoa chorava copiosamente, né? E chorava muito mesmo, eu chorando, né? E a pessoa dizia que as pessoas sentem falta, a gente sente falta de todos, né? E a gente chora, e a gente se lamenta tanto, mas, no entanto, o que mais perde são eles. Foi muito interessante, quem mais perde são eles, porque vai só um, e aqui ficam vários. Foi a mensagem que ele deixou. Isso chorando, eu chorando copiosamente. Eu perdi o norte, assim, e
da minha maquiagem, eu deixei livre, né? E foi bem interessante, porque eu tenho essas coisas, e voltando para cá, eu peguei o gancho de Amadeu falando, né? Mas voltando para cá, nos médios videntes, em estado de vigília, isso aqui eu tenho até um caderno que eu noto todos os meus, que eu chamo desdobramentos, né? Que eu vou nas colônias, que eu vou nos hospitais, que eu vou disso, eu detalhadamente, eu tenho tudo. Aí, é muito interessante isso aqui, de ser circunstâncias especiais e, no caso aqui, muito frequente, porque é quase uma noite sim, outra não, acontece isso aí. É excepcional, como diz aqui, é excepcional. Vamos lá, quem quer dar? Omar, amigo. É tipo um diário, né, Aglaci? Antigamente, na nossa adolescência, a gente tinha um diário, principalmente as mulheres. Tudo que acontecia durante cada dia era anotado naquele diário. No final, ou depois de adulto. Gosto, por quê? Porque é que você fez a avaliação daquilo que essa pessoa teria passado durante a sua vida. Então, muitas coisas que eu anoto, ou que eu já anotei, que eu nem imaginava, já aconteceram. É bem interessante. É coisa interessante. Então, mais alguém quer dar opinião sobre o médio audiente, o médio falante e o médio vidente? Omar, ainda falta ler o médio falante, viu, Renato? Só está no audiente, né? No caso falante, no audiente. Então, passa logo para o outro. Um médio audiente, nós já comentamos isso aqui sobre a mediunidade do audiente. É como a Matheus disse, olha, existe a questão de você escutar exteriormente o espírito falando, como qualquer pessoa está falando com você, e pode ser aquele que está contido no seu interior. Os espíritos falam no seu interior. Então, no caso aí, é muito interessante que você escuta os espíritos, por exemplo, você pode passar em qualquer canto e o espírito falar, se você estiver com uma percepção muito grande naquele momento, você pode falar, e os espíritos você pode escutar os espíritos falar em qualquer momento. Eu tive uma experiência muito grande que eu estava no cemitério e passei num certo local e vi uma entidade, acho que uma entidade, no caso, sofrendo consequências. E eu escutei o sofrimento dela. Então, não é só presente o espírito estar aqui, não. O espírito pode estar em qualquer lugar e você pode escutar aquilo que realmente reflete a você, chega até você. O audiente, Amadeus falou muitas coisas, algumas coisas muito interessantes, mas o audiente é o seguinte, é aquele que, do seu íntimo, nós temos que analisar aquilo que os espíritos estão falando. Se você está num certo local e você está naquele momento de estar parado, pensativo, vamos dizer assim, você até concentrado, modo de dizer, sem estar pensando em qualquer coisa, os espíritos podem chegar e começar a conversar com você. Mas são conversas que, naquele momento, não tem aquele algo especial.
por que aí a gente pergunta, por que nós estamos falando sobre isso? Eu estou falando, uma pessoa acha que está falando com você mesmo, falando com você mesmo. Então, está falando coisas que não tem nada a ver do momento. Pode estar fazendo algo, você está ali pensando, quando a fé fazer uma coisa científica, alguma coisa diferenciada. Aí quando você passa lá na frente, você, eu não sei quando eu estava pensando nisso. Aí vai saber o que é aquilo que os espíritos que estavam pensando. Mas não é para você. Mas isso aí tem que ser uma análise, feita uma análise para saber se são os amigos espirituais. E, normalmente, a gente diz, mas o Espírito está falando na minha mente, ele não muda a voz, o timbre de voz, a voz não, é no nosso íntimo. Eles falam normalmente como nós podemos receber. Um espírito não vai falar rouco no meu íntimo, ele vai adequar a minha condição no meu íntimo, como eu estou falando, como eu estou vivendo naquele momento. Então, mas quando é exterior, eles falam do jeito que eles falam normalmente quando eu estava aqui no plano terráqueo. Então, são coisas que nós temos de analisar. Pois não, Mar? Isso aí não seria também o caso da intuição? A intuição não, o Espírito está falando com você. O Espírito jogou para você algo que você estava com um processo, ou anteriormente já tinha esse processo, você estava procurando resolver e não tinha condições. O Espírito lhe falou que, ao meditar audiente, a intuição vem através da... Intuição é aquele momento, e auditivo é aquele... Você pode... Um espírito pode ler um texto, vamos dizer, para você ter... O espírito disse, isso, resolva assim. Aí você resolve, é a intuição. Quando o espírito começa a falar com você, é a questão auditiva. Você tem a audição, você está escutando, mas para diferenciar o que você falou agora, aquilo é de momento, você vai ter... teve aquela intuição, o espírito disse, resolva desse jeito. Aí você faz mesmo assim, diz, resolver, pronto, fala para outra pessoa. Chegou agora, como eu devo resolver aquele problema que eu tenho no dia a dia. Então, isso é a intuição. Deu para entender? Se não tem, a gente vai pedir a Amadeus para explicar mais. Obrigado. Falar mais, porque o Marcos já perguntou, a minha dúvida foi tirada. Obrigada. Tá certo. Podemos fazer a leitura do item 3, que é médiuns videntes. Então, vamos lá. Sim, Médiuns sim. videntes. Os que, em estado de vigília, vê os espíritos, a visão acidental e fortuita de um espírito, numa circunstância especial, muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Item 167. É uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais, pois, ou melhor, por isso é que nem sempre, por isso é que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Aí dá para a gente dar uma boa viajada, mas vamos começar. Veja bem, a vidência. A gente tem falado sobre isso. Vamos imaginar, por exemplo, que seu Renato é um médium vidente. Aí, de uma hora para outra, Renato está lá fazendo suas leituras, suas coisas, aí chega seu Omar na condição de espírito, e aí dirige as suas energias para Renato com o propósito de ser visto. Se Omar não tiver esses recursos, espíritos detentores desses meios fazem com que essa energia vá até Renato. Renato está lá, entretido em suas coisas.
mas ele capta aquele fulcro energético pela sua estrutura perispiritual. Da mesma forma, essa energia é conduzida ao cérebro pelos condutos nervosos, e o cérebro dele, lá no hipotálamo ou no cerebelo, vai depender da intenção lá da matéria, do tipo de decodificação, e ali é feita a tradução daquela energia em imagem. Aí, Renato olha para o lado e está vendo o mar. Isso é evidência, uma evidência fortuita que pode acontecer no momento que o espírito quer que seja visto, melhor dizendo. Veja bem, esse tipo de evidência, ele se dá quando o espírito quer ser visto, ou quando quer que apareça essa ou aquela imagem, essa ou aquela situação. Entendeu? É uma criação do espírito e o médium é o receptor. Vou usar essa expressão para ficar mais claro. Muito bem. Agora, existem médiums que vê o mundo espiritual quando ele quer ver. Um Chico Xavier, um Divaldo, por exemplo, Sueli Caldas Schubert, João Cecílio da Costa, Lido Bezerra. Ele olhava assim e viu o mundo espiritual. Claro que ele não viu o mundo espiritual a nível dos espíritos puros, viu o mundo espiritual no seu nível evolutivo, mas ele viu o mundo espiritual e estabelecia conversação com os espíritos, que é mais importante, ele via e conversava. Isso muitas vezes, eu viajando com o irmão Cecílio, ou mesmo na casa dele, observei ele ver essas coisas. Olha, chegou fulano de tal, chegou o irmão Bezerra, chegou Agostinho de Hipona, chegou o Padre Cícero, e aí por aí se vai. Ele via e conversava, cumprimentava, traduzia informações daqueles irmãos para mim, o que ele estava dizendo, ele me repassava. Isso é evidência, esse é um médium denominado natural. Ele vê o mundo espiritual quando ele quer ver. O outro é facultativo. Agora, nesse processo de evidência, tem desdobramento fantástico. Tem a dupla vista, tem a emancipação, uma porção de coisa. Estamos nos restringindo aqui ao fato de um médium ver o mundo espiritual. Quando ele tem um recurso para ver naturalmente, ou quando os espíritos querem que ele veja. Aí, os desdobramentos desses fenômenos, ele pode tratar na sequência. Tá ok, Renato? Realmente, vou passar para a Graci para saber se ela tem algo a dizer. Ela é evidente, vai passar experiência. Porque exatamente. E aqui o meu sistema aqui, eu estou muito adapta como o nosso irmão Amadeu, aí eu fico, aí saio, volto. Vocês viram que eu dei um pane aí, voltei? Quando perceberam, o sistema parou total aqui. Médios, aí estou lendo, entendi um pouco, peguei um pouco do Amadeu, né, o que ele falou, mas hoje eu também já tinha falado um pouco disso aí, da visão da vidente, né? Tanto em estado de vigília, que eu até já falei que eu anoto tudo do que se passa no estado de vigília, porque detalhes, eu lembro de roupa, eu lembro de lojas, eu lembro de tudo nos mínimos detalhes do que eu vejo, de onde eu vou e do que acontece. Deixa eu lembrar uma coisa. A Graci está se referindo à emancipação do espírito, e lá ela vê com toda essa clareza. Lembra que ela foi levada a uma casa que ela conhece, depois foi levada para um hospital. Não, que eu conheço, já é a segunda vez que eles me levam, não sei que casa é, não. Pois é, e lá no hospital, a senhora teve a visão de tudo que estava acontecendo, viu, ouviu, participou de tudo. Então, Doutores da Alegria o nome. Acho que me disseram aqui, viu? Isso é emancipação da alma. E aí a senhora, o que precisa descobrir é se a senhora é consciente ou inconsciente. Se for consciente, a senhora pode descrever de lá de onde está
e aí alguém conversar com o seu corpo aqui e a senhora descrevendo de lá. Se for inconsciente, aí a senhora vai e no retorno faz o que a senhora está fazendo. Descreve literalmente tudo que viu lá, nos mínimos detalhes. Isso é real. Pronto, isso aí acontece, como por exemplo, terça-feira, era eu lá na sessão mediúnica e descrevendo o que eu estava vendo. Então a senhora é um médium inconsciente. Mas de emancipação consciente. Mas só que em estado de vigília, no meu sono, quando eu retomo, né, a Terra, quando eu retorno, aí eu lembro nitidamente de tudo, aí eu vou para o meu caderninho. Entendeu? Agora, existe também a vidência aqui, no caso, né, a visão acidental ou fortuita de um espírito, né? Eu já, de vez em quando, né, eu vejo, mas não é aquela coisa de conversar, mas é porque também eu não deixo, que eu não vou negar para vocês, eu ainda não estou preparada para conversar como eu estou conversando com vocês. Aí, quando aparece, de repente também, eu só olho, vejo, e às vezes quem está perto de mim, eu vou e digo, ó, tem fulano de tal, tá por aqui. Às vezes, mas nem todo mundo a gente pode falar, porque nem todo mundo acredita e ainda critica e ainda nos incrimina. Infelizmente. Você entendeu, Marco? Balançou com a cabeça. Sival. Entendi, sim. E Lula? Sim, sim. Nosso irmão José Antônio, que está ali bem Aí, aposto, Franciele né? quer falar. Eu ia passar para ela. Diga, Franciele. Esse tipo de mediunidade que seu Amadeus falou, da questão da vidência, Sim. eu acho essas pessoas praticamente médios completos, né? Porque tem a condição de nos trazer o que tem no mundo espiritual e o que é que a espiritualidade deseja para aquele momento, às vezes para aquela casa, para aquele espaço. E eu tenho eu digo que eu tenho a alegria de conviver com uma pessoa, uma irmã do coração, que ela é assim. Ela tem esse tipo de evidência de conversar, de ver, é uma evidência parecida com a que tanto o seu Chico quanto o seu Divaldo eles possuíam enquanto estavam aqui na Terra. Eu digo que eu tenho dó, porque a gente convive com as pessoas assim, você fazer um estudo prático da mediunidade permanente, porque o dó que eu tenho é porque ela não tem assim, não se identificou ainda com o espaço que ela possa trabalhar melhor essa mediunidade. Mas ela é incrível, porque ajuda muito digamos, em todos os sentidos. Quando se está se fazendo um trabalho sério e responsável dentro de uma casa espírita. Aí, seu Amadeu falando, eu lembrei da minha amiga. Franciele, é o seguinte, a mediunidade completa, nós sabemos que Jesus de Nazaré foi um que tinha completa. E nós podemos, ela pode ter uma mediunidade completa, quer dizer, que todos as condições mediúnicas, audição, vidente, esses normais que nós encontramos.
foi nesse sentido aí, isso, Renato. Não, Certo. não foi, não foi Certo. assim de Não, Jesus, mas assim, nesse sentido de que não, há muitos, fazer como deixar, há muitos talentos, né? tá certo. Envolvendo a criatura. Aí eu ia chegar, porque nós puxamos lá de Jesus como um exemplo maior. Nós médios é o seguinte, nós vemos com vários tipos de mediunidade, tá certo? Mas chega um certo momento, os espíritos vão usar a sua mediunidade, aquela que você tem maior compromisso. Eu vou dar um exemplo bem interessante. O Chico Xavier, ele passou uma faixa de 2 anos, 3 anos, não me lembro agora a quantidade de anos, ele fazendo um trabalho de materialização, tá certo? Ele participava, ele fazia materializações. Nós encontramos até na internet as materializações, Chico participando de grupos fazendo. Quando dia, chegou um certo dia, Emmanuel chegou para ele e disse: Chico, acaba com as reuniões de materialização. O seu compromisso é escrever, é o livro. Então, quer dizer, cada um de nós temos uma missão a cumprir, tanto com a mediunidade como de outra mediunidade, certo? Aquele que escreve, aqueles que vê, aqueles que escutam, aqueles que falam, e assim vai, cada um com sua missão. E a maior missão é a gente praticar a parte da caridade, do amor, com a maior sinceridade. A parte moral, no caso, a palavra de conforto, a palavra amiga, dizer o que é que nós somos, podemos fazer as nossas modificações. Então, isso, o vidente, ele poderá ele ter evidente, normalmente ver todos os momentos, vai depender de cada ter o vidente aquele que vê constantemente, tem aquele vidente que vê, às vezes, os espíritos fazem que ele veja, se for uma necessidade dele ver aquilo que os espíritos estão querendo mostrar, ou a entidade. Como a Amadeus falou, os espíritos também têm a participação. Amadeus, o seu microfone, Amadeus, está dando interferência. Aí, aí acontece que, aí é o seguinte, você pode ter a evidência e você poderá, normalmente, ver. E aquele que, às vezes, vê, assim, nem todos os momentos. Eu conheci uma médium, eu devo muito a ela. Foi a maior médium que eu conheci em São Cecílio, conheci aqui em Natal, conheci em João Cecílio, eu conheci outros médios de uma potencialidade muito grande, como a dona Minervina, tantos outros. E eu conheci outra pessoa que poucos aqui vocês conheceram, se chama Isaltina Cavalcante. Olha, sinceramente, foi a maior, a médium que passou pela face da Terra, que realmente ela é espetacular. Ela via em todos os momentos. Sempre estava junto, os amigos espirituais sempre auxiliando. Você chegava para ela, ela só fazia olhar para você, ah, já sabia do seu passado, do seu presente, do seu futuro, quase. Sinceramente, ela dizia isso. Ela podia chegar, ela dizia mesmo assim: Renato, vai acontecer isso, isso, isso. Eu disse para ela. Só dizia quando era coisa boa. Quando era uma coisa, dizia: meu filho, vamos fazer prece, vamos lá. Então, ela fazia cura, no Rio de Janeiro, ela curou pela televisão. Então, um jornalista assistindo ela pela televisão, uma transmissão direta, naquele tempo, e o rapaz ficou curado pela televisão.
ela curava tanto animal como os animais, nossos irmãos inferiores, como as pessoas como nós mesmos, os seres humanos. Então, tudo isso vai depender do grau medíocre de cada um, da responsabilidade de cada um, tá certo? E assim a gente vê que os espíritos, normalmente, tem aqueles espíritos que nos auxiliam, também tem os espíritos que são sábios, também, que têm condições de influenciar ao médium vidente para que ele possa ver. Aí vai ver certas coisas que realmente não é bom para o médium, certo? Então, é a coisa que nós temos de observar quando nós estamos lidando. É muito difícil essa mediunidade de evidência. Imagine se todo mundo visse o mundo material e o mundo espiritual na mesma hora. Como seria a face terrestre? Né, meu Deus? Via uma pessoa encarnada e duas desencarnadas. No filme, no filme Mensageiro, todo mundo. Isso daí é interessantíssimo. Quando ele vai. O primeiro emprego dele, quando ele chega na sessão, um espírito aparece. Divaldo olha, aí vai lá atender. Aí ele diz: Fulano de tal, ele vai no arquivo, aquela pessoa tinha desencarnado. E assim, como fica a situação? Então, aquela amiga disse: Olha, quando for um espírito, eu digo, quando for um ser humano, eu balanço com a cabeça. Se não for um espírito, eu não digo nada. Eu não faço. Se for um ser humano, aí Divaldo ficou naquela condição de ir atender o rapaz. Quando era um espírito, ele não dizia nada, não estava vendo? Diga, Omar, amigo. Nesse caso, ou nessa circunstância que a gente está falando, o médium que tem diversas capacidades, pelo que entendi, o que você fala, é que apesar de, às vezes, o médium ter diversas capacidades, ele deve se orientar para estudar e se aprimorar naquela que ele for mais forte, é isso? Você para pode... não desperdiçar, vamos dizer assim, potencial. É o potencial. Você vai tender, os espíritos vão usar mais naquela questão da mediunidade que você tem maior compromisso. É a mesma coisa na parte da administração você vai pegar o seu servidor e colocar ele naquela que ele tem maior condições de executar o trabalho. Você não deixa de ter, aquela pessoa poderá ter o conhecimento de outras atividades, mas aquela é mais importante para desenvolver o trabalho. Por o caso de Chico, por caso de Divaldo, e assim vai. HC, fala. Eu acredito que eu me perdi. Não sei mais o que era que eu ia falar. Fiquei bem invocada aí com as coisas de Omar. Mas uma coisa é bem... Desculpe, Graci. Não. Faz parte do show. Isso aí, sabe qual é o problema? IDADE. Sabe o que é isso? Alguém define, gente? Alguém universitários, IDADE? Vamos mudar de assunto? Faça a leitura dessas palavras. Em caso de enforcado, ninguém fala em corda. Ai, a idade. Pois é, aqui a maioria é idosa. Mas olha só, mas o negócio é o seguinte, tem período, agora eu lembrei até era isso que eu ia falar, eu lembrei até da Val, que hoje não pode estar aqui, ela está na Itália, né, Isabel? Isso, ela está na Itália. Bem fraquinha, né, na Itália. Aí, então, eu lembrei até dela, quando às vezes, da forma que Renata estava fazendo a colocação dele aí, às vezes, como eu, por exemplo, aí em Natal, por diversas vezes, aqui também, né? Em Natal eu vi uma pessoa que eu conhecia aqui e que eu sabia que já tinha ido para o plano espiritual.
E ele tomou a frente do carro. Né? Foi ali em frente à policlínica, mais ou menos por ali. E quando eu vi, eu lembrei até o nome dele, que há muitos anos que ele desencarnou. Era Adalberto. Então, quando eu vi, e quantas outras vezes, né? Eu só quando eu vi, lembrei que era ele, vi que aí eu digo, porque ele tomou a frente do carro e eu ainda dei uma brecadazinha, né? Mas aí eu fechei meus olhos por alguns segundos, só para levar o pensamento, né? E ali, literalmente, ele foi para o lugarzinho dele. Mas às vezes eu, por exemplo, às vezes eu vejo eu não sei, mas se porque eu vejo e vejo que a pessoa eu tenho conhecimento do desencarne da pessoa e vejo, né? Mas é bem interessante isso aí e como dizem, não é nem tão bom a gente ver e nem querer ver tudo, né? Isabel, fale. Eu não me lembro, eu acho que eu já até comentei aqui, porque é IDADE. É, o dentista, que é meu dentista há muitos anos, ele é que tem essa, ele sabe que eu estou espírita, né? E ele, quando eu chego, eu já pergunto, e aí, como é que está hoje? Aí ele fala, não, hoje tem um companheiro de luz. Ele vê tudo, ele diz que tinha uma moça no elevador, no Harmony, e ela desencarnou. E ele vê, aí ele, quando vê, está dando bom dia. Ele não sabe, tem hora que confunde, né? Isso é meio assim, deve ser bem incômodo. Eu, graças a Deus, nem sonhar, eu sonho, sei, eu intuo hoje o sonho, aí eu faço tudo para lembrar, mas nem o sonho eu consigo lembrar. Eu sei que eles sabem que se eu lembrar eu vou ficar meio pirada, então eles deixam eu quietinho. Era isso, essa experiência. Tá certo, Isabel. Olha, é interessante porque todos nós, quando começamos dentro da doutrina dos espíritos com a mediunidade avançada, nós não temos o equilíbrio emocional mediúnico. Aí, com o desenvolvimento, o estudo, que muitas pessoas chamam de desenvolvimento mediúnico, do estudo mediúnico, na realidade, né? A gente vai se adaptando àquilo que nós estamos vivendo e a sua mediunidade vai ser uma mediunidade controlada. Medium tem o controle psicológico mediúnico, que é muito importante. Então, nós aí vamos ter as condições de ver quando nós somos videntes facultativos, vamos ver quando nós temos as condições de ver. Achamos que deve ver se existe, se são espíritos que querem nos apresentar naquele momento, eles querem que a gente veja, ele vê. Mas muitas vezes nós, psicologicamente, podemos ver o ambiente da vida e mostrar como nossa irmã via. Olhava para a gente e olhava na hora, dizia, tem espírito assim, assim, assim. Então, são mediunidades diferentes, é uma mediunidade muito, para muitos é muito atrativa, que acha que só vê coisas boas, né, Amadeus? Só vê os anjos do céu, mas não vê os anjos decaídos, né, no caso, né? Tem os anjos e os anjos decaídos, e daí a gente olharmos que existe aí a questão de estudo, para ter o controle mediúnico, até a contrariedade mediúnica, que são nosso sistema. Nosso sistema. Nossa, nossa válvula a pineal, muito aberta, muito sensitiva, vai nos trazer a condição da nosso meio, ela vai se adequar, a nossa válvula pineal vai se adequar com o nosso sistema nervoso. Isso é interessante. Tá nem eu sabia, meu Deus. Mas é isso mesmo.
É isso mesmo, a gente tá aqui para isso mesmo, para aprender, tá bom? Então, é isso mais ou menos o vidente. Né? Tem mais algumas coisas que a gente vai estudando e vai aprendendo. Alguma coisa Sem mais? microfone, Amadeu. Dona Isabel levantou a questão e você respondeu, e aí eu vou me retratar a Nivaldo. Quando ele, segurança na prática mediúnica, ele levantou uma questão bem interessante. A questão dos dons mediúnicos, a gente não desenvolve, a gente educa. Ele não aceitava essa conotação de desenvolvimento. Ele é inteligência, você desenvolve a inteligência? Não. Você educa a sua inteligência estudando, trabalhando, pesquisando, você enriquece seu recurso. A mesma coisa nas aptidões mediúnicas. Você se instrui, você aprende como utilizar os seus dons, ou seja, você está educando e não desenvolvendo. É isso aí. É isso aí, Amadeus. Muito bem, Amadeus. Oi. Olha, é porque isso daí acontece muitas coisas. É o seguinte, nós trazemos do nosso passado, dos exemplos de pessoas do nosso, que realmente antigamente acontecia, abrir mesa, a gente abre mesa. Muita gente ainda tem sempre que diz, vamos abrir a mesa. A mesa não se abre. Está entendendo? A mesa não se abre. Tem muita gente que, por exemplo, hoje a gente conta o seguinte, quando você vai fazer qualquer reunião, quem abre a reunião é o presidente responsável pela mesa. Aí ainda acontece muitas vezes, você diz mesmo assim, Amadeus, faça a prece. Aí Amadeus faz a prece. Imediatamente Amadeus faz a prece e encerra os trabalhos, a reunião. Não, Amadeus tem de passar a palavra ao presidente, porque o presidente encerra a reunião, porque quem encerra a reunião é o presidente dos trabalhos. Eu acho que isso daí é em todo canto, isso é normal, isso é da formação. E tem muitas coisas que, da própria doutrina trazida de pessoas que, às vezes, não têm conhecimento e fazia, e trabalhava sempre dentro das casas espíritas, e continua do mesmo jeito. A mesa branca ainda acontece. A pessoa chega e diz, ei, você é espírita? Você é da mesa branca? Não, a mesa pode ser amarela, pode ser de qualquer cor. Isso influi. Tem muita gente que quer ir ao centro espírita, só quer ir de branco. Isso não é... Licença, Amadeu, eu acho que você deveria desligar seu celular e ligar de novo. Aliás, entrar e sair, porque seu telefone está com tipo um barulho aí. Agora melhorou, agora parou. Porque ele desligou. Mas na hora que ele abre o microfone, eu acho que ele devia entrar e sair de novo. É uma sugestão. Então é o seguinte. Nós estamos chegando ao final do trabalho, aí, se eu sair de novo, vai me dar dificuldade. Vamos concluir. Vamos concluir. Então, são certas coisas que a gente tem de analisar. Por exemplo, cadê a nossa irmã? Por exemplo, uma reunião mediúnica prática, já diz no livro Obsessão, né, Amadeus, que tem no mínimo, tem que ser no máximo 14 pessoas, de 12 a 14 pessoas. Tem centro que faz com 20, 25, 30 pessoas. Não vai ter eficácia quando você está trabalhando com os 12, como a própria Espírito, o André Luiz nos pede, nos diz. Pode ser, mas tem que ter 12 pessoas na reunião mediúnica. Ainda tem centro que bota 20, 30, não pode. Não vai ser, não tem eficácia. Quando você está trabalhando, com poucas pessoas, você vê que o trabalho ele fica mais eficaz, fica um trabalho melhor, um estudo. Aí você bota 30 pessoas, cada um com um pensamento diferente, cada um com a sua mediunidade ostensiva, com seus problemas, vamos dizer assim, para ter entendimento que não é um problema a mediunidade, é um medo de engrandecimento na realidade.
Mas quando você vai e tem uma certa quantidade de pessoas que possa trabalhar direitinho, nós iremos aprender muito mais. Então, é isso que a espiritualidade vai nos chama a atenção. Mas cada um faz a sua maneira, quer fazer da certa maneira. Hoje em dia, assim, o centro espírita é aquele que deve chamar as pessoas para dentro de casa, para dentro da doutrina dos espíritos. Dentro de um centro espírita, você deveria fazer, dentro das suas condições, você deve fazer tudo que é espiritualidade, o que você puder fazer dentro de um centro espírita. Você pode tomar conta, qualquer pessoa pode tomar conta de uma reunião, você pode aplicar passe, você pode falar, você pode fazer qualquer tipo de atividade dentro do centro espírita. Por quê? Porque existe a necessidade de Jesus que os cearenses são poucos. Quando Jesus diz que os cearenses são poucos, é porque tem muitas pessoas ainda que não entendem e compreendem e não chega. E quando chega, muitas vezes quer achar que é dono da situação e não é. Por quê? A primeira coisa que eu escutei dentro do centro espírita, que eu não esqueço hoje, nunca esqueci, já falei aqui, eu cheguei e disse, o presidente Ivan Cecílio, o presidente do Centro Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, que não é Adolfo Bezerra de Menezes, não é, só é Centro Espírita Bezerra de Menezes, botar Adolfo depois. Aí, o que acontece? Ele chegou e disse, Renato, presta atenção no seguinte, quem comanda um centro espírita são os espíritos, não somos nós. Vocês, aí eu completo, eles, quem comanda aqui são os espíritos. Você não pode saber de nada, você pode ter pouco conhecimento da doutrina dos espíritos, mas se a espiritualidade quiser, coloca lá para você fazer uma grande palestra, porque não é ele que está falando, são os espíritos que estão falando só, através do médium. Então, existe uma condição de modificação, do ser humano querendo modificar a doutrina dos espíritos, nesse conteúdo. Acha que deve mandar, ela diz, você não pode fazer isso, vai falar com o meu anjo guardião, porque vem falar comigo. Fala com o meu anjo guardião. E assim é a realidade da vida. Desculpe, acho que isso aí eu estou falando, mas é por nosso esclarecimento, coisas que eu já passei e vocês já passaram e poderão passar. Muita paz, já falei de tudo. Viu, Renato? Franciele levantou a mão, né, Fran? Estou vendo. Diga, Franciele. Eu sei que a hora já avançou, mas eu vou vou entrar no comentário de São Renato, porque hoje a gente observa que os encarnados é quem querem fazer as coisas acontecer dentro de uma casa espírita, e não é assim. Eu também entrei nesse mesmo contexto que o senhor, São Renato. Quando eu entrei na casa espírita, o dirigente lá do interior disse, quem manda no centro são os espíritos. A gente executa exatamente o que a espiritualidade gostaria que a gente fizesse o trabalho que fosse para ser feito aqui dentro. E hoje a gente vê que as pessoas não querem mais ouvir tanta espiritualidade, que eu já disse, isso é um erro. E para que a gente estuda a doutrina espírita se os espíritos não podem se manifestar? Sabe, eu não sei se é ignorância da minha parte, mas é uma das coisas que eu fico observando. Ok, Franciele. Quer dizer que nós não devemos atender ou fazer o que realmente fazer dentro do centro espírita. Porque tem centro espírita, se você vai pagar uma luz, vai perguntar ao mentor espiritual se pode pagar aquela energia. Meu filho, isso aí é coisa material. Assim não, é questão material que resolve na matéria. Agora, questões espirituais, trabalhos mediúnicos, tanto que eu mesmo me preocupo muito com o andamento dos trabalhos mediúnicos das casas espíritas, que a gente vê que não é como deveria. Amadeus Ferreira, amigo, está a sua palavra. Acho que é momento de agradecer a Deus pela Isabel, Amadeus, por favor, Isabel levantou a mão, vamos passar para ela, depois você encerra.
Obrigada, Renato. Vou ser rápida, é só concluindo. O que eu acho não, o que nós devemos praticar é a ética e a moral, que é isso, esse contexto que está faltando. Um exemplo, a gente sabe que não podemos julgar nem criticar. Tem pessoas com a cabeça, com a maturidade mais rígida, mais dura, e não vai conseguir entender as mudanças, que tudo acontece, as mudanças acontecem para a evolução nossa, do mundo em que vivemos. E as pessoas, aí, em vez, a gente tem o quê? Que orar, pedir que ela entenda, ter a paciência, porque eu acho que é essa conduta ética e moral que nós devemos, assim, praticar. É a mensagem, porque eu vejo, porque fulano, porque na casa, viu, Fran? Então, é a gente ter prática, como foi nosso evangelho de hoje, a paciência. Eu entrei agora, fica aí até a dica para todos, Nova Acrópole, que é a filosofia para a vida. E lá nos ensina todo esse contexto e desenvolver isso em nós. Eu estou praticando isso com muita assim, firmeza. Estou tentando, começando, engatinhando, mas eu dou essa dica para todos nós. Tá Que tenhamos certo. mais paciência. E obrigada pela participação de hoje. Aprendi um bocadinho. Tá Obrigada. certo. Obrigada. O que eu falei aqui, Isabel, sinceramente, é porque nós estamos numa reunião que existe o trabalho mediúnico, estamos falando de uma casa espírita. Não é dizer que cada um de nós temos um pensamento, mas nós temos que colocar lógica, como o bom senso, como diz nosso irmão Kardec. Nós temos que ter o bom senso de Isso, refletir. paciência, porque tem irmãos mais endurecidos e Não, mais eu de não vou, aprender. eu não comento isso com todo mundo. Uhum. Eu estou na casa espírita, lá, estou na casa espírita, são normativas daquela casa espírita, então eu tenho de me encaixar na casa espírita. É por isso que muitos espíritas saem e fundam outro centro, porque não quer entender aquela situação. Você deve trabalhar para que aquela instituição trabalhe melhor, reflita melhor, viva melhor e consiga transmitir o que Jesus nos ensinou há quase 2000 anos atrás. Mas Tá só certo? respondendo o Renato bem rapidinho, que a gente já chegou a 9h20. Assim, eu lhe conheço de lá e sei da sua paciência, sei, até já vi sofrendo alguns ataques, eu presenciei você sofrendo, e é isso que eu quis resumir aqui, e como você tem essa paciência. E para estudar, nem todo mundo, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir passar, nem todo mundo se consegue acompanhar e aprender e ficar o mestre. Senão todo mundo era professor, né? Então eu tenho que seguir os mestres, os professores, para eu conhecer mais essa doutrina maravilhosa. E tem essa situação, né? Uns não vão conseguir nunca chegar a mestre, mas vão ter a consciência do que é preciso, e outros porque até poderia ser um mestre, mas é endurecido. E você realmente, eu lhe conheço, Renato, pessoalmente, já estudei com você e você sabe conduzir e sair dessas situações, e todos nós devemos tentar dessa forma, compreendendo o irmão e até orando por ele. Obrigada. Um bom final de semana para todos. Aí, Amadeus, é com você. Desculpe vocês aí, certo? Mas o que eu coloquei. Amadeus Ferreira. Muito bem, meus queridos irmãos. Com as bênçãos de Jesus, agradecido a todos pela paciência, pela tolerância, mas, acima de tudo, agradecendo aos bons irmãos que nos intuíram na condução dos nossos estudos de hoje, cada um com o seu quinhão, e vamos devolver a palavra ao nosso irmão Lula, que ficou de fazer a prece de encerramento em nome de Jesus. É o senhor, seu Lula?
Eu acho que seu Lula já saiu, é bem provável. Bom, se seu Lula saiu, vamos Para a Feira fazer... do Alecrim. Foi para a Feira do Alecrim? Foi? É Foi. brincadeira. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Tá aí ele. Tá aí, seu Lula? Ó, vai buscar o violão, rapaz. Ele foi buscar um instrumento de trabalho. Seu Lula, é com o senhor. Pode continuar, faça a prece, que aí eu canto Não. depois. Em seguida. Não, Já que pode você tá cantar, bom. encerrando. O senhor prometeu, os espíritos estão todos querendo ouvir seu canto. Isabel, eu fui indicado para participar da Nova Acrópole por uma irmã lá do Ceará e tomei nota, mas nunca marquei, nunca fui lá. Vou depois, eu tenho interesse em participar. Depois eu falo com você no particular. Vamos lá. Chegar aí eu vou também. Primeiro, levemos nossos pensamentos ao alto e de intercessão da espiritualidade. E, em nome de Jesus, agradecer pelo dia de hoje, pelos estudos que acabamos de receber. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, assim seja. Tá chorando porque se você tem um Deus E você tem um que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou lhe dizer que vai acontecer. Momento que eu estou. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, ele sabe de tudo que você está passando e mandou lhe dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Boa semana, bom fim de semana. Grande abraço, a Nádia. Tá certo, Isabel. Falaram que eu estou com saudade. Tá bom. Saúde. Obrigado. Até logo vocês. Saúde a todos. Agora sim saiu.